Vamos lá então, crianças. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos lá então. Deixa eu mudar a nossa tela aqui. Nós vamos começar o nosso trabalho de hoje falando sobre leis de Newton. Geralmente eu gosto de começar a lei de Newton. Quando eu falo lei de Newton, eu gosto muito de contar a história da vida de Isaac Newton. Infelizmente, não vai ser possível contar a história da vida desse cara, do senhor Isaac Newton, né? Por vários motivos, né? Gastaria um tempo lascado, e é uma história bacana, uma história legal de contar. Ela tem altos e baixos interessantíssimos. Inclusive, as grandes leis de Newton foram desenvolvidas numa época de pandemia, uma época de peste. Teve uma peste gigantesca na Inglaterra, Newton teve que ir para a fazenda e ficar lá. E nesse período aí que ele ficou na fazenda, ele desenvolveu a base do cálculo, binômio, e entre outras coisas, né? Então nós temos aqui três leis, que é a primeira lei, segunda lei e terceira lei. A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, a segunda o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira é o princípio, é a lei da ação e reação. Primeiro ano, presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu não vou, em momento algum, agora por agora, falar da segunda lei. Por que eu não vou falar da segunda lei? Eu vou te explicar. Porque tudo que nós vamos ver da agora para frente, depois que eu falo da primeira e da segunda, é relacionado à terceira, à segunda lei de Newton. Olha que legal, galera. Que coisa interessante. Então, vamos começar pela primeira lei. E o que é essa primeira lei? É o princípio da inércia. Eu queria que você entendesse uma coisa, turminha. Newton não foi a primeira pessoa que falou da inércia. Não foi mesmo. Galileu Galilei já havia comentado, e outros antes de Galileu também. Mas Newton foi aquele que conseguiu chegar e falar da maneira mais simples, de uma maneira mais tranquila, mais fácil das pessoas entenderem, tá certo? Então, foi mais ou menos assim. O que diz essa primeira lei? Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ou ele está parado, ou ele está em MRU. Mas vamos melhorar esse texto? Ele diz assim, ó, um ponto material isolado e em repouso tem a tendência natural de permanecer em repouso quando, em movimento retilíneo uniforme, tem a tendência natural de manter constante sua velocidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ó, pessoal, se está em repouso, quer ficar em repouso. Se está em movimento uniforme, quer ficar em movimento uniforme. De novo, todo mundo comigo? Vamos lá, acorda aí, gente. Vai, bora, que vai ter muita coisa para falar. Você está em repouso, tende a ficar em quê? Em repouso. Se está em movimento uniforme, tende a ficar em quê? Em movimento retilíneo uniforme. Até que uma força resultante, diferente de zero, atue sobre ele. Até que uma força resultante, diferente de zero, atue sobre ele. Então, até que uma força resultante, diferente de zero, atue sobre ele. Exatamente isso que eu estou falando. Até que essa força atue sobre ele. O problema aqui com a webcam aqui. Vamos lá, então. Isso é o que diz a primeira lei, que é a lei da inércia. Essa propriedade da matéria resistir a qualquer variação sua velocidade recebe o nome de inércia. Então, trocando em miúdos, se está em repouso, quer ficar em repouso. Se está em movimento, quer ficar em movimento uniforme, quer ficar em movimento uniforme, até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Vamos avançar aqui. Olha só. Ou seja, se estiver em repouso, tende a ficar em repouso. Se estiver em MRU, tende a ficar em MRU. Primeiro ano. Mas, Alan, MRU é cinemática, ficou lá atrás, é movimento uniforme. Está aqui dentro. Por que você acha que primeiro nós estudamos movimento uniforme, depois movimento uniformemente variado? Lá no movimento uniformemente variado, o capítulo passado, nós falávamos de aceleração. E a aceleração vai estar presente na segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton. Tá certo? Então, vem cá, vamos avançar. Então, de novo. Ou seja, se estiver em repouso, tende a ficar em repouso. Se estiver em MRU, tende a ficar em MRU, até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Tá bom, mas o que é uma força? Nós estamos falando que tem que uma força atue sobre ele. O que vem a ser força?
E aqui eu vou falar para você que nós temos dois tipos de força. No sentido mais simples, é um empurrão ou um puxão. No sentido macroscópio, essas forças são de contato ou de ação à distância. Não falei que são de dois tipos? Uma força de contato ou de ação à distância. Como, veja bem, para nós aqui nós vamos pensar desse jeito. Um estudo de física mais aprofundado eu ia falar de outra maneira. Mas, por enquanto, isso aqui é o suficiente para nós no primeiro ano. Ou a força de contato, ou seja, eu tenho que tocar, tem que um corpo tocar no outro para ter uma força, ou existe uma força de ação à distância. Como assim, Alan, ação à distância? Um corpo exerce uma força, ele interage, ele atrai ou ele repele outro à distância. Caramba, isso existe? Existe. De cara, você já deve ter percebido a ação gravitacional. Quando eu pego um objeto, tá aqui minha tampinha predileta, eu solto, por que ela cai? Porque a Terra atrai essa tampinha do mesmo jeito que a tampinha atrai a Terra. Então, ela está caindo. Esse movimento de cair é porque tem uma força resultante diferente de zero atuando sobre ela. E essa força diferente de zero, nesse caso, ela é conhecida mundialmente como força-peso, uma força de ação à distância. Bom, professor, então me dá um outro exemplo de força de ação à distância. Dois. Força magnética. Eita, como é que é a força magnética? E você vai ver ano que vem, no segundo ano e no terceiro. Mas você já brincou com ímã? Quando eu pego um ímã aqui, pego outro ímã aqui, eu vejo que há uma ação entre eles à distância. Eu sei que um ímã interage com o outro a uma determinada distância. Eu sei que o ímã atrai ou o ímã repele o outro em uma determinada distância. Tá certo? É disso que nós estamos falando, a força de ação à distância. Ou força de contato. Aqui, ó, eu coloquei uma imagem de competidores de cabo de guerra. Ou seja, ó, tem uma força, essas meninas estão puxando aqui essa corda. Aqui eu tenho um chute na bola, o pé vai tocar na bola e a bola vai tocar no pé. Eu tenho uma colisão frontal de carros, os carros estão batendo, estão se chocando. Isso tudo é ação de força de contato, tá certo? Que é o que nós mais vamos trabalhar aqui agora. E de ação à distância também, claro, a força-peso é uma delas. Exemplo de força de ação à distância. Força gravitacional, que é a força-peso, a força elétrica, que nós vamos ver ano que vem, e a força magnética, que vocês também vão ver ano que vem. Então, é tudo de ação à distância. Tranquilo? Legal? Bacana, né? Agora, imagina, cara. Newton não conseguia entender que um corpo atraía o outro à distância, gravitacionalmente falando. Olha que louco, hein? Ele acreditava, tem livros, né, tem bibliografia que fala que Newton entendia que a Terra atraía a Lua e a Lua atraía a Terra como uma manifestação do poder de Deus. Ele não conseguia entender ainda essa ação à distância, embora já era conhecido a força magnética, que os chineses já conheciam, né? Até que criaram a bússola. Vamos avançando aqui. Então, vem cá. Ou seja, se tiver em repouso, tende a ficar em repouso. Se estiver em MRU, tende a ficar em MRU. E aqui um exemplo clássico, cara. Clássico. Duas pessoas andando de ônibus. Se o ônibus está em movimento, as pessoas também estão em movimento. Se o ônibus está em movimento, as pessoas também estão em movimento. Tá aí, ó. Se esse ônibus está a 80 km por hora, essa pessoa e essa pessoa também estão, né, a 80 km por hora. E o que acontece quando esse ônibus freia imediatamente? Quando esse ônibus freia imediatamente, a ideia é que essas pessoas que estão aqui dentro a 80 km por hora continuem a 80 km por hora. Por isso que elas são jogadas para frente. Por isso que elas vão voando aqui para frente. Porque a tendência delas é continuar o movimento. Por isso que a tendência é que eles continuem andando. Por isso que eles são jogados lá para frente. Daí a importância, a relevância de todo mundo que estiver dentro do ônibus, está sentado, e com cinto de segurança, para evitar numa freada que eles sejam jogados lá para frente. Então, em resumo, está parado, quer ficar parado. Está em movimento, quer continuar em movimento. Tranquilo? Beleza? Então, vamos entender um negócio aqui. Aqui, ó, esses exemplos, dois exemplos também são muito bons.
O cara vem andando a cavalo, o cavaleiro está indo no cavalinho, né? Aí, de repente, o cavalo para de uma vez. A tendência dele é, uhul, é ser jogado. Ele é arremessado do cavalo. Ele é jogado longe, mas longe para valer. Por que isso acontece? Pela inércia. Porque está em movimento. A tendência dele é continuar em movimento. Quando nós entrarmos em força centrípeta, eu terei a honra, o prazer de falar para vocês, de mostrar para vocês o tanto que é difícil, o tanto que é complicado fazer uma curva. E você vai perceber que aqui, ó, a tendência natural desse objeto aqui, ó, é sair pela tangente, que é continuar o movimento retilíneo. Ó. Ele entrou aqui, a tendência dele, se ele perde a curva aqui, ó, se ele perde o atrito, ele perde o contato, ele diminui o atrito aqui, ó, ele, ó, cadê você, cursor? Aqui. Ele sai pela tangente, ele voa. Eu vou mostrar uns vídeos daqui a pouco. Você vai ver que interessante que é esses carros saindo pela tangente. Desafio. Todo mundo já deve ter feito isso uma vez na vida, já deve ter tido a oportunidade, né, de pôr o pano na mesa, né, e puxar, e arrastar, e tirar, sem derrubar as coisas. Crianças, que fique bem claro, não é atividade para casa, não é para você fazer em casa. Por favor, eu sei que você está entediado, está querendo novos desafios, mas isso não é para você fazer. Entendeu? Ficou claro? Porque senão, meu amigo, vai ser uma chuva de reclamação aqui para gente. Então, que fique bem claro, está gravado. Não recomendo que vocês façam em casa. Olha esse vídeo. Depois postem aí nos comentários o que vocês acharam. Fácil, né? Façam suas apostas, né, galera? Eu também cheguei a pensar que ele não ia dar conta, a primeira vez que eu vi esse vídeo. Eu pensei, nossa, será que esse cara vai conseguir ter velocidade suficiente para arrancar esse pano? Pois é, cara, teve sim. Agora vem cá, existe um negócio chamado inércia, não existe? Que é a tendência de ficar em repouso, se estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, se estiver em movimento retilíneo uniforme. Existe agora nós temos uma discussão um pouco mais madura. Agora nós vamos aprofundar na compreensão disso. Porque não quero que o meu aluno, de uma maneira rasa, pense assim, você está parado, quer ficar parado, você está em movimento uniforme, vai ficar em movimento uniforme. Não, filhinho, você você mesmo que eu estou falando, vai, senta direito, arruma essa coluna, levanta, presta atenção, você está na sua casa, mas você não tem que ficar deitado não, vamos embora. Levantou? Então presta atenção. Nós temos que entender a essência da inércia. Nós temos que entender a importância, a relevância, a aplicabilidade disso na sua vida. Por que nós temos que usar, por exemplo, o cinto de segurança? O cinto de segurança, crianças, é um mecanismo, abre aspas, anti-inércia, fecha aspas. Nós sabemos, se o carro tiver 100 km por hora numa colisão, a minha tendência é continuar a 80 km por hora, perdão, a 100, é sair pela janela, é sair pelo vidro, é bater o corpo no painel. Então, os vídeos que eu vou mostrar para vocês são situações que contemplam o estudo da importância do cinto de segurança. Vamos lá, então? Olha para esse aqui. Esse primeiro, eu vou parando aqui, ele é um vídeo de uma propaganda para incentivo ao uso do cinto de segurança em pequenas distâncias. Você vai ver que esse vídeo não é brasileiro. Você não vai ver uma campanha tão bonita dessa aqui no Brasil. No Brasil, nós adoramos maquiar as coisas, adoramos firula, adoramos romantizar tudo. Não tem mais esse negócio de mostrar o que tem que ser mostrado de verdade para você poder entender
eu preciso que você entenda que eu já cansei, fiquei careca de ver na porta das escolas pais chegando com crianças sem cinto de segurança. Cansei de ver pais saindo sem cinto de segurança. É uma questão hoje, meu amigo, de saúde, uma questão de você cuidar daqueles que são importantes para vocês. Então, esse é um vídeo para acidente a pequenas distâncias. Olha que coisa interessante. Observa que, como eu falei que não é Brasil, né? Onde é que está o motorista? Está do lado direito do carro. É isso? Vamos lá, então. Vocês viram que ela estava em pequena velocidade, né? As pessoas pensam assim, e eu quero que você preste atenção, por isso que estou interrompendo. Ah, é só ali na padaria. Ah, é só ali 3 ruas. Ah, é só ali, ó, 2 quilômetros, é pertinho, nada vai acontecer, não tem problema. Isso é o dito popular. Gente, quando eu falo isso, é porque eu ouço as pessoas falando isso, não é invenção da minha cabeça. Olha a dinâmica do acidente. Shockwaves ripple through the brain, instantly damaging cells. Your body is like a pinball bouncing off the dash, roof, and seats. The forces fracture limbs and puncture your lungs. Then you're likely to arrive with belted occupants, severely injuring them too. The result could be severe brain or spinal injuries from which you are unlikely to recover fully. Why would you ever get into a car without putting on a seatbelt? Percebeu aí que propaganda fantástica? Você percebeu no acidente, olha aqui, vamos no vídeo de novo aqui, que não basta que ele estava de cinto de segurança, ela estava de cinto de segurança, mas ele não estava. Primeiramente, observe aí a tendência, freou, ele foi jogado para frente. Olha o movimento, olha a curvatura do corpo, olha a cabeça dele batendo. E olha a dinâmica, eu preciso que você perceba o movimento. Olha o que vai acontecer com a moça. Olha o tanto que ela vai machucar também. A mão dele batendo. Droga. Aí. Olha aí, olha com ela. Fiz questão de mostrar o que aconteceu com ela machucando também, com o corpo do rapaz chegando junto, pelo simples motivo. O motorista pensa, não, eu estou protegido, eu estou com cinto. O cara, quem não está com cinto é ele, problema dele. Não. Você viu que resvalou em você? Que isso aconteceu? Que o motorista também machucou um pouco? E, gente, veja bem, esse foi um comercial para acidentes a pequenas distâncias. Não deve nem ter passado a segunda marcha ali. Olha o tanto que ele saiu machucado, lesionado. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui é uma simulação, é um crash test com mãe e criança no colo sem cinto de segurança. Eu vou parar ele aqui. Veja bem, eu quero que vocês entendam uma coisa. Crash test são testes de batidas, tá certo? É justamente para poder evitar, a gente poder entender, estudar, evitar que uma situação horrorosa dessa aconteça. Eu optei por colocar esse crash test. Geralmente em sala de aula eu passo muito mais vídeos em relação a isso. Certa feita, que no final do ano passado, eu, voltando para casa pela T63, parou um carro do meu lado, estava um senhor dirigindo, e tinha cara de ser um neto dele, né? No volante. O senhor, a criança e o volante, dirigindo com a criança no colo. Olha o risco que é. Perceberam? Viu tanto que é agressivo, tanto que é perigoso essa situação? Veja de novo. Ó, criança já era.
E muito provável também a mãe também. Porque a criança vai machucar a mãe. Vamos lá, então? Vamos voltar para outra tela lá. Alguém mandou uma pergunta aqui no bate-papo. Ah, não estão vendo, né? Tá certo. Não sei por que não compartilhou esse vídeo com vocês. Não apareceu o segundo ou o primeiro? O segundo ou o primeiro? Certo, sem problema. Compartilha ele depois. Já entendi, já entendi, já entendi. Eu compartilho o link com vocês, tá bom? Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar. Conversem comigo. Essa tela vocês conseguem ver? Conversem comigo. Ok. Esse vídeo aqui é para vocês entenderem o que é sair pela tangente, o que é a inércia. Tranquilo? De novo? Olha aqui. Eu preciso que vocês percebam que ele está vindo, saiu dessa curva e vinha em linha reta, ó. Olha a trajetória, olha a tangente aqui, ó. Ele não conseguiu fazer a curva. Eita, não conseguiu fazer a curva. O que isso quer dizer? Que ele saiu pela tangente. Mas eu não sei como resolver, está travando muito, Lucas. Eu vou passar ele de novo, tá ok? Olha aí. Eu preciso que vocês vejam isso aqui, ó, ele saindo pela tangente. Você lembra quando sua mãe falava assim para você? Por exemplo, a minha pelo menos falava. Filho, filha, não fique conversando nas esquinas. É perigoso ficar conversando na esquina. É porque sua mãe, convenhamos, sua mãe entende muito mais de física do que você. Sua mãe conhece as forças tangenciais. Sua mãe sabe que é muito difícil fazer uma curva. Sua mãe tem a consciência de que um carro sai pela tangente. E esse cara só não se deu mal porque tinha uma árvore protegendo ele. Se não tivesse essa árvore, amigo, ele tinha machucado pra caramba. Olha esse outro aqui. Esse aqui é uma corrida de moto, de alta velocidade. E você vai perceber também o tanto que foi difícil para esses motoqueiros fazer a curva. Olha só. Lembrando, isso tudo que nós estamos falando é da inércia. Se está em movimento, quer continuar em movimento. Ele quer continuar o movimento, ele não quer alterar a sua trajetória, por isso que ele saiu pela tangente. Olha esse aqui. Hits the throttle with a sudden burst of speed. He tries to pass another rider, but the racer's daring move leads to disaster. Kilmer whites out. Perceba ele saindo pela tangente, ó. Não conseguiu fazer a curva, caiu. Em linha reta, praticamente em linha reta. Percebe ele indo em linha reta? Ele saindo pela tangente? Percebe? Importantíssimo você perceber isso. Porque se está em movimento, ele quer continuar em movimento. Se estiver parado, ele quer ficar parado. Ele quer ficar em repouso. Christian Kellner hits the throttle with a sudden burst of speed. He tries to pass another rider, but the racer's daring move leads to disaster. Kellner whites out. Toggles over.
The trouble starts here. Young is hitting speeds of 205 miles an hour. He guns it. Smoke billows. A moto deu problema, ele não conseguiu fazer a curva. Spreads a slick on the track. E vai embora em linha reta. Skid across the asphalt. Slams into a barrier. Tá bom. Tem um outro vídeo muito interessante, mas eu optei por não colocar para vocês. Deixa eu ver se eu tinha que colocar mais algum outro vídeo aqui. Ah, esse aqui é uma das propagandas mais lindas, o uso de cinto de segurança, que foi do acidente do nosso querido Ayrton Senna. O vídeo mostra de maneira muito clara, quando ele vai entrar na curva, ele não consegue sair da curva, porque quebra a barra de direção. O que quebrou a barra de direção, ele perdeu o volante, ele perdeu o controle do volante e ele saiu pela tangente, colidindo com o muro de proteção. Foi na curva Tamburello. Isso é fácil encontrar na internet, tá certo? Mas eu não quis mostrar para você, não. Achei que desnecessário. Esse vídeo aqui, crianças, ele é um que nós falamos que é uma das melhores propagandas, as propagandas mais lindas de conscientização de uso de cinto de segurança. Tem um monte de outras propagandas que fala de cinto, fala de telefone celular, um monte de coisa assim, vou te falar, muita coisa bacana mesmo, cara, que deveria ser vinculado no Brasil, para todo mundo poder entender o lance de dirigir e não usar cinto, de dirigir e usar celular, todas essas pendências todas. Ainda bem que logo, logo vamos começar a ter carro automático, não, autônomo, né? Que ele dirige sozinho. Porque aí você pode usar o que você quiser, você usar seu celular, seu laptop, do jeito que você quiser. Porque essa distração é um segundo que você precisa para poder colidir, causar uma tragédia. Olha o tanto que essa propaganda ela é fofa, tanto que ela é significativa, tanto que ela é bonitinha. Fofinha, né? Linda demais da conta. Então, crianças, sem essa de não vou usar cinto de segurança, sem essa de, cinto de segurança é coisa de velho. Por que eu falo coisa de velho? Eu tenho um amigo que ele não, toda vez que eu pegava carona com ele, que eu saía com ele me impedia de usar cinto de segurança no carro dele. E ele falava aí, não, cinto de segurança é coisa de velho, cinto de segurança é coisa de velho. E eu sempre fui muito petudo, né? Virei para ele e falei assim, mas eu sou 3 vezes mais velho que você. Mas o carro é meu. Tirava o cinto. Mas a vida é minha. Aí um dia ele colidiu o carro dele. E estava ele, a namoradinha dele, e a única pessoa que estava de cinto de segurança foi quem parou para dar socorro. Ela machucou muito, ele machucou demais. Não, ninguém morreu, graças a Deus, mas ele teve uma sequela no braço, o ombro dele desloca, acho que desloca até hoje. Aí sim, hoje ele permite as pessoas usarem cinto de segurança no carro dele, mas ele ainda não permite as pessoas usarem. Mas ele ainda não usa.
Ele permite as pessoas usarem, mas ele não usa. Sabe por que ele não usa? Porque cinto de segurança é coisa de velho. Eu viro para ele e falo assim, né? Eu chamo ele de velhinho, né? Um amigo meu. A gente se xinga muito, né? A gente conversa muito, brinca muito um com o outro. Eu falo, velho, a inteligência é um dom de todos. A burrice é que é um privilégio de poucas pessoas. Você é um homem de muitos privilégios. Você fica bravo comigo demais. Mas é isso, cara. Você não pode abrir mão da sua segurança. Se você entra no carro e a pessoa não permite você usar o cinto de segurança, não ande com ela. Foi o que eu fiz. Parei de andar com esse meu amigo. Se você está saindo com uma pessoa e essa pessoa negligencia a segurança dela, você acha que ele vai dar valor à sua segurança? Pensa nisso. Importante, muito importante você ter consciência que a sua segurança vem em primeiro lugar. Então, o que é dirigindo embriagado? Se a pessoa não presta atenção, a pessoa está distraída. Se o reflexo dela está diminuído, imagina a pessoa fazendo uma curva com reflexo do carro, a pessoa que está dirigindo o carro, fazendo uma curva com reflexo diminuído, não conseguindo segurar o veículo na curva, porque a mão não tem a força muscular, porque está embriagado, o carro vai sair pela tangente. E no final da tangente tem um poste, tem uma árvore, ou até mesmo tem uma pessoa parada na esquina conversando. Daí a importância da que sua mãe falou. Não fique conversando na esquina. Não fique parado na rua conversando. Tá certo? Então, vamos entrar na terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. O que diz esse princípio? O que diz essa lei? O que ela está falando? Ela está falando assim: toda vez que A exerce uma força FA no corpo B, este corpo também exerce em A uma força FA. Tá o quê? As forças têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Vamos explicar isso melhor. Se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. De novo, se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. Na mesma direção, sentidos opostos, em corpos diferentes e de mesma natureza. Vamos explicar melhor isso. Se A empurra B, B empurra A. A força de A está em B. A força de B está em A. Por isso que eu falei, em corpos diferentes. Na mesma direção. A empurrou B para a direita, B empurrou A para a esquerda, direção horizontal. Você está pendurado na corda, está puxando a corda para baixo. Você puxa a corda para baixo, a corda te puxa para cima. Você está de patins apoiado na parede, você empurrou a parede para trás, a parede te empurrou para frente. Então, na mesma direção, sentidos o quê? Opostos. Tá certo? Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Tranquilo? Isso é um par de ação e reação. Se A empurra B, B empurra A. Se A puxa B, B puxa A. Essas forças estão na mesma direção em sentidos opostos. Veja bem, em corpos diferentes. Em corpos diferentes. Porque a força que A exerce em B é a mesma força que B exerce em A. Quando eu falo a mesma, eu preciso que você entenda assim. Se A empurra B com a força de 100 newtons, B empurra A com a força de 100 newtons. Se A puxa B com a força de 100 newtons, B puxa A com a força de 100 newtons. Mesma direção, sentidos opostos e que atuam em corpos diferentes. Tá certo? Tranquilo? Falta aí menos de 5 minutos para encerrar a nossa conversa. Olha só. Olha esse slide aqui, ó. Quando eu pego o martelo e bato ele no prego, o martelo empurra o prego empurra o martelo. Tá vendo que é uma força de contato?
Isso aqui, ó, essa força vermelha e essa força azul, vocês estão percebendo que elas estão em corpos diferentes. Estar em corpos diferentes, mesmo tamanho, sentidos opostos, mesma direção e mesma natureza, contato, isso caracteriza, para mim, um par de ação e reação. Senhoras, senhores, falta aí menos de 2 minutos para encerrar essa aula. Eu vou começar preparando para a gente encerrar, porque vai que o meu cronômetro também pode estar um pouco adiantado, um pouco atrasado. Eu não quero que encerre comigo assim, eu falando assim no meio de uma explicação. No nosso próximo encontro essa semana, eu retomo lei de ação e reação. Vamos falar de força-peso, força normal, força de tração, e vamos começar a utilizar a segunda lei de Newton, que é conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Eu espero que essa aula sirva para a sua vida, principalmente a questão do cinto de segurança, a questão do airbag, a questão de você zelar da sua saúde, de zelar de você não se permitir estar com uma pessoa que não valoriza a segurança. Você pode, então, se tivesse em sala, eu contaria mais histórias. Já teve história de aluno minha que falou assim, Alan, aquela sua aula de inércia foi fundamental para evitar que eu me envolvesse num acidente com um ex-namorado. Uma hora eu conto essa história para vocês, certo? Obrigado pela atenção. Falta aí 1 minuto. Dá para tirar alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa aí no chat. Acho que ainda dá para poder falar alguma coisa. Falta menos de 1 minuto, né? Interessante como o tempo passa rápido quanto a gente se diverte, tá certo? Muito obrigado. Vida longa e próspera para todos. Um beijo, um forte e distante abraço a todos vocês. Foi um prazer falar com vocês essa manhã.